Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Vinícius, sempre falou Marcos André, Marcos Vinícius Santana, nosso historiador, sempre às segundas-feiras, trazendo boas histórias do nosso passado, aqui do Espírito Santo, da nossa formação. É legal ouvir as histórias, aumenta nosso sentimento de pertencimento a essa terra, nossa terra. Marcos é historiador, está sempre conosco às segundas-feiras e hoje atende o pedido do Orlando. O que o Orlando pediu, Adalberto? Vou até pegar a mensagem do Orlando aqui que ele encaminhou pra gente. Vamos falar de filmes e atores capixabas e os cinemas. E aí o Marcos aproveitou o gancho, então, da dúvida do Orlando pra gente falar um pouquinho sobre os cinemas. É isso, Marcos? Isso aí. Atendendo assim, minimamente, no sentido completo o pedido dele, eu procurei lá uma lista de alguns atores que são capixabas. Nós temos, mais o atual que a gente conhece é o Chay Suede, né? Eu vi o Carlos Imperial também, isso falando em projeção nacional, obviamente, né, gente? Eu acho que atores, no sentido amplo, e nós temos muitos aqui na nossa terra, mas assim, que em amplitude, em uma concepção nacional, são esses. Tem Luciano Viana também, Marcos Conká, Sueli Bispo, participou também de uma novela das 8, mais de uma, se não me engano, está sempre aí participando de ações aqui no Espírito Santo. E Elisa de Lucinda filme também, né? Oi? Elisa Lucinda, né? Elisa Lucinda, verdade. Elisa Lucinda foi enredo da Boa Vista, está sempre aqui também, né? E de filme, eu gosto sempre de sugerir o Anjo Negro, não lembro se é Anjo Negro ou Anjo Preto, mas é a história do Edson Papo Furado, sambista da Piedade. Tem um filme dele muito bom no YouTube. E um curta chamado 3331. É um curta que se passa no Morro da Fonte Grande da Piedade, no dia de uma final da Copa do Mundo. Olha. E aí em torno de um morador, e até a Sueli Bispo em cena também, é a esposa dele. Legal. E se passa ali, então mostra muito do cotidiano da favela de Vitória, Espírito Santo. É um curta mesmo, acho que se não me engano tem 3 minutos. Então, 3331, que é o número do jogo do bicho que ele joga no meio do filme. Então, que bicho é esse? Não sei. De jogo de bicho eu sou péssimo, eu não gosto de aposta, Murilo, eu sei 3331, que bicho é? Não sabe também? Chefe? Também tô por Também não fora, sei. Marcos. Porque na verdade vai pela centena, né? Dezena, melhor, não sei, eu também não jogo muito não. Mas aí, gente, continuando e começando a nossa conversa de fato, assim, pra gente se pensar cinema, precisa pensar a história do cinema também em si, né? A primeira exibição de cinema que se coloca assim na história acontece em Paris em 1895, através dos irmãos Lumière. Eles iam para a praça pública poder demonstrar os equipamentos que eles tinham, que eles vendiam. Num desses estava um cinematógrafo, que eles denominaram assim, né? E o cinema, acho que o cinema ou o vídeo em si que a gente fala, na verdade nada mais é que uma sucessão rápida de fotos, né? São várias fotos passadas, basicamente falando, obviamente que, né, existem explicações mais esmiuçadas sobre isso, mas basicamente é isso. E eles fizeram uma exposição disso, normalmente usando um pano ou uma lona, e o sucesso que isso fez foi algo tão grande que isso se alastrou pelo mundo de uma forma muito rápida. Vocês terem noção, a gente coloca como a primeira exibição de cinema ou de vídeo, entre aspas, no Brasil já em 1896. Olha, começou em 1896. No ano seguinte, né? Então essa técnica se alastra muito, muito rápido pelo Brasil e pelo mundo. Só que, obviamente, o que a gente fala, a gente precisa pensar, né? Colocar no sentido da época. A gente fala, por exemplo, exibição de vídeo, não é nem o vídeo que a gente vê hoje. São pequenas animações, mesmo em preto e branco e sem som. Então era coisa bem rudimentar mesmo, mas que para a época era um grande avanço. E aí isso aí se alastra, essa prática se alastra no mundo todo. E aqui no Espírito Santo já chega em 1901. Nossa, mas é muito rápido a difusão. Muito rápido, então. Começo do século XX. Por quê? Aquilo ali, por ser algo inicialmente mais fácil de se fazia, né, numa praça pública mesmo, falar, nós estamos exibindo um vídeo. Aí todo mundo ia lá para a praça pública para ver, se virava uma atração meio que popular, né? E aí chega aqui no Espírito Santo em 1901, só que os pesquisadores, a gente fala no plural, mas eu gostaria de destacar o André Malverdes. O trabalho dele me deu base para falar o que eu estou falando aqui. Ele tem um livro chamado, se não me engano, Memória Fotográfica, a história da sala de cinema, e depois ele tem uma dissertação que está disponível no site do Arquivo Público, que ele trata sobre os fechamentos da sala de cinema.
Então o André Malverde assim, hoje é um dos principais pesquisadores sobre cinema no Espírito Santo. E ele separa a história do cinema no Espírito Santo em 3 partes. E essa primeira parte ele aponta que não tem como, a gente não consegue precisar qual foi de fato a primeira exibição, por ser algo assim extremamente tranquilo. Então não dá para saber quando que em algum parque ou em algum circo ou em alguma praça se fez uma exibição. Mas a primeira exibição oficial que a gente coloca acontece no primeiro teatro de Vitória, que é o Teatro Melpomene. Não, Glória, não? Não. Primeiro teatro de Vitória é o Teatro Melpomene. Esse teatro ele foi construído nas imediações da Praça Costa Pereira. Ele vem dentro desse processo de modernização da cidade. A gente já falou aqui, né, que Vitória precisava crescer, precisava se expandir. Então aquela área ali era uma praia, foi aterrada e ali existia uma igreja. Essa igreja foi demolida para dar lugar ao Melpomene. O Melpomene foi o primeiro teatro de Vitória feito todo em madeira, né? E ali em 1901 tem a primeira exibição de uma forma próxima do que seria o cinema. Naquela época, vídeos curtos, sem som, sem cor. A partir daí acontece o que ele chama de crescimento mesmo do cinema, porque a gente precisa pensar também, Mário. Mário, os ouvintes e os demais estão aqui. É que um cinema, ou até o teatro para a época, era o auge do entretenimento da cidade. Poxa, você imagina, naquela época você vê uma imagem em movimento, gente, você só tinha foto e olhe lá. E às vezes nem só a imagem e o vídeo, Mário, mas também assim, o ato de ir ao teatro, que hoje a gente perdeu. Para aquela época, tá chegando uma companhia não sei de onde, uma companhia da Espanha, uma companhia do Rio de Janeiro, para a cidade. Aquilo ali era o auge. Sim. Né? O que a gente faz hoje de um grande show, ou sei lá, de qualquer outro que a gente faz, o auge era o teatro e o cinema. E aí aquilo ali se torna no principal forma também de investimento de famílias que tinham dinheiro. Ele destaca muito bem a família Balri, a família Cerqueira Lima, que eram grandes investidores em cinema, né? E próximo aquela parte da Costa Pereira, tinha o Éden Park. O Éden Park, inicialmente era o Parque Municipal, ele foi um local construído para substituir o Parque Municipal, que era um parque mesmo, local de passeio, e ele vira como se fosse uma espécie de um boulevard, digamos assim, né? Um local que você tinha contato com a natureza, mas você também tinha café, você tinha um teatro, você tinha um local ali como se fosse próximo a um clube, né? Você tinha sinuca, etc. E ali também surge um cinema. No local do Éden Park vem a ser o Glória. O Teatro Glória na década de 30. Depois vem o Carlos Gomes, e era muito isso das exibições de cinemas acontecerem em teatros. Porque já era um local propício para isso, né? Já colocava tinha um projetor, né? Projetor, já tinha o local, não é arquibancada, né? As poltronas já em posição correta para se assistir. Então, a partir dali começam a surgir os cinemas em Vitória. E esse crescimento se dá até a década de 50 ali. Passa também pela década de 50, só que na década de 50, mais precisamente quando pensa Vitória, 1949, surge o primeiro cinema fora do centro da cidade. E aí começa essa questão dos crescimentos dos cinemas em bairros. E aí surge em 1949 o cinema Trianon em Jucutuquara. Jucutuquara na época estava emergindo como um grande núcleo urbano. Você sabe se Trianon era uma espécie de franquia assim? Não, né? Não, é porque Trianon era um palácio que Luís XIV mandou fazer. Ah, desculpe. Então, normalmente, quando se coloca Trianon, é uma alusão a um grande palácio, a um grande local. Entendeu? E aí fizeram esse em Jucutuquara. Por isso que tem o Saldanha também, que era, né? Chegou a ser Cassino Trianon. Então, essa alusão a um local sofisticado, a um grandioso. Local grandioso, o berço da cultura de Luís XIV. Marcos, espera um pouquinho, vamos ao Repórter CBN e a gente já volta com a história dos cinemas no Espírito Santo. Voltamos conversando com o historiador Marcos Vinícius Santana, a pedido do Orlando, nosso ouvinte. Marcos, hoje passeando pela história do cinema. Já falou sobre a invenção dos irmãos Lumière, como é que ela se difundiu rápido mundo afora. Chegou no Espírito Santo menos de 5 anos depois da invenção, já tinha cinema aqui, não é isso, Marcos? Aí a gente teve o primeiro cinema em Jucutuquara. Primeiro cinema fora do centro de Vitória. Isso, foi em Jucutuquara. Depois as salas de teatro também se viram como salas de cinema. E assim o cinema foi se difundindo. E aí a gente foi interrompido quando o Marcos falou do cinema Trianon. E aí entra o Repórter CBN. Agora a gente volta para conhecer essa história, Marcos. Isso aí. Aí em 49 surge o Trianon e outros bairros também fora de Vitória, né? Eu trouxe aqui uma lista. Em Cariacica tinha o Hollywood e o Colorado, um inaugurado em 58, outro em 77. Na Serra tinha o Mestre Álvaro, de 40. Olha, em Viana, Nossa Senhora da Conceição.
Em Vila Velha, o Aterac, como foi citado aqui, né? O American, o Capixaba e o Dom Marcos. E quando a gente pensa assim, já voltando para Vitória, e até colocando no sentido de grande Vitória mesmo, esses cinemas, assim, a grande, digamos, o grande epicentro da coisa, a Cinelândia, não gosto dessas comparações não, mas a Cinelândia era o centro de Vitória, né? Os filmes chegavam lá e só depois iam para esse cinema de bairro. Esse de Cutuquara tinha uma característica que era um dos poucos que passava filmes europeus. Olha. Porque o dono era italiano. Então ele tinha um contato direto com o povo da Itália e conseguia comprar filmes italianos e europeus. Então tinha esse atrativo. O bonde passava muito perto ali, né? Saía do centro e parava ali perto de Cutuquara. Então existia toda essa interlocução na cidade. Um destaque para um cinema cujas ruínas estão lá até hoje, que é aquele de Camburi, ali, né? Qual, gente? Ali, você, vindo de Jardim Camburi para Praia do Canto, ali, antes de você chegar no posto da esquina da Simonade, aquela rua que você entra para entrar para pegar a Simonade mesmo. Ah, sei. Então, ali tem 3 colunas naquela em pé de esquina cimento. era de um cinema? Aquelas colunas eram as torres de sustentação do cinema drive-in, o Autocine Camburi. Jura? Que era aquele cinema, foi o único da cidade. Depois, na pandemia, tentaram criar um. Aí eu lembro que a publicidade de alguns até colocou que sim, o primeiro cinema drive-in de Vitória. Eu até mandei mensagem, falei, tem que corrigir isso aí. Porque em 76 teve um, que foi o primeiro cinema drive-in de Vitória, ali naquele local. Camburi estava se desenvolvendo, né? E aí eles tentaram, foram 2 irmãos, esqueci o nome da família. Gente, um drive-in ali, não sabia. Um drive-in ali, tinha. Inicialmente eles colocavam as caixinhas no carro. Na esquina da Dante Miguelinho com a Simonade. Exatamente ali. Depois virou boate, depois virou Megazone, etc. Só que as torres de sustentação das telas estão lá até hoje. Mas acho que aquela área agora é do aeroporto, a gente mal consegue ver. Não, as torres estão no acostamento ali. Não sabia, não. E aí, ali, o cinema não durou 1 ano. Porque, como o Camburi é um local afastado da cidade, ali ficou parecendo que as pessoas iam lá para fazer coisas que não deveriam fazer. Ver o filme, exatamente. No escuro da tela virou um local. Entendemos. Aí o povo falou: pra lá você não vai, não, falando pras filhas. Aí. Entendi. Acabou não durando muito. E aí era isso, né? Era o centro de Vitória ali como epicentro, os filmes chegavam ali, os principais eram o Glória. Tinha o Carlos Gomes também. E aí eu separei aqui também uma lista, que tem muito ouvinte vai se identificar. Sim. Com os cinemas de Vitória, né? Algum dos, né? No auge dos cinemas no centro, Vitória só, chegou a ter 13 salas de cinema. Olha, gente. Aí é década de 70, 80, se não me engano. Aí, por aí. 13 salas de cinema. E eu trouxe alguns aqui, os mais famosos, que era o Santa Cecília, no Parque Moscoso, o Glória, no Glória, obviamente, Juparanã, na Jerônimo Monteiro. Isso não lembro, não. O Cine Central, Jerônimo Monteiro, Rua da Alfândega, né? Aquela região ali. Também o Cine Odeon. E o São Luís também chegou a ser um dos mais famosos. O São Luís foi um dos primeiros do Brasil a ter ar-condicionado. Olha. Uma sala de cinema com ar-condicionado. Será que foi aquele... Não sei como é que era a ventilação. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Como que era a ventilação? Como que era a ventilação? Devia ser ventilador. Eu não lembro, quando eu ia no filme dos Trapalhões, não devia ter ar-condicionado. Eu tô imaginando uma cena agora, tipo assim, um calor de 40 graus, janeiro, e a galera enfiada na sala de cinema. Ventilador, Alberto. Será que o ventilador dava conta? Ninguém fica suando em cinema, eu não me lembro disso, não. Interessante, gente, isso. E aí, uma curiosidade também, no Santa Cecília existia ali o cinema Polietama, se eu não me engano era o nome, que Noel Rosa se apresentou ali. Noel Rosa? Noel Rosa veio aqui e se apresentou. Cartola se apresentou muito no Carlos Gomes também, né? Nos festivais de música que tinha. Então esses cinemas eram assim grandes representações, né, de espaço da cultura da cidade. Uhum. E aí o ir ao cinema era uma coisa que a gente tem hoje, que é aquela coisa de ir no shopping, você passear e frequentar um filme e tudo, só que era em locais abertos. Você via ali a Rua 7, a Praça Costa Pereira, como grandes centros comerciais, então as pessoas iam passear e aí adentravam o cinema. E era no caso do São Luís, do Cine Paz, na Princesa Isabel. Exatamente. Iam na Mesbla, na Americanas e depois ia lá. Passeava por ali e ia ao cinema. Então era uma concepção que hoje está um pouco mais, digamos, segregada, né? Porque ir ao shopping já é um programa mais caro e está um pouco afastado do que era o centro da cidade hoje. Uhum. Então não era aquela coisa de estar na rua, né? Não era aquela coisa popular. E aí a gente tem esse apogeu na década de 70 e 80 a gente tem um pouco da decadência
né? Principalmente por causa das 80 crises. já começa a ter Começa a decadência? decadência, final da década de 80. Somente por causa das crises, as crises financeiras, né? Cinema, quando você tem uma crise financeira, a primeira coisa a se cortar no orçamento é o entretenimento, né? Segundo, com o fim da ditadura começou um tipo de cinema mais pornográfico. Então aquilo ali virou algo como se fosse também, como aconteceu com o Cine Drive-In. Mulheres de família não frequentavam esse tipo de local. E aí, o único cinema que sobreviveu dessa época aí é o Cine Erótico hoje, que está no Parque Moscoso. Dessa época. Né? E é o eu único... lembro que, eu posso estar enganado, mas eu lembro que chegou uma época que o filme dos Trapalhões era um evento e alguns filmes assim muito grandes e era Cine Paz e São Luís, os dois. Os principais, né? Os principais, que levavam assim as famílias, então muita gente ia. E assim, datas específicas, assim, não era todo fim de semana que lotava o cinema, não. Exatamente, é muito dessa concepção de ser realmente um acontecimento a chegada do filme, né? Se anunciava e chegava. Não cheguei a pegar nenhum cinema. Esse que é o curioso também, que a gente começa a se falar cinema de rua, né? Sim. Que aí já é dessa decadência da década de 80, com o surgimento dos shoppings, e aqui, no caso, o Shopping Vitória, que surgiu em 92, aí, com grandes salas, com uma estrutura que, né, muito maior que um cinema de rua. E também naquela concepção de você concentrar toda aquela coisa do comércio que se fazia na rua, agora você tem um local próprio para isso. E também num sentido de descentralização, quando a gente pensa a importância urbana do centro, né? A importância do centro deixou de sair ali, de ser no centro de Vitória mesmo, e foi indo para a região em direção onde o shopping está hoje. Então isso aí você tem uma decadência das salas de cinema e cria-se uma concepção de que cinema é só em shopping. E aí a gente passa a chamar os cinemas de rua de uma outra forma, né? Porque antigamente não existia você chamar cinema de rua porque todos os cinemas eram na rua. Hoje não tem mais cinema na rua. Hoje tem o Cine Erótico só, que é o único assim, de Vitória que está ali, que resiste, né? E aí existe essa decadência aí na década virar a década de 80 para a década de 90, por causa desses fatores econômicos, os fatores de logística, de mudança de local, e também crescimento e popularização de videocassete, de locadora, que diminui, mas não acho que seria um processo de aniquilação dos cinemas. Né? Não, tanto que existe até hoje no shopping. Existe até hoje, tendo Netflix, tendo tudo em casa. Cinema ainda. Porque eu acho que o cinema continua como uma experiência única, né? De você ter contato com o filme, você ter uma imersão. Dependendo do filme, eu não gosto de muito cinema, porque eu acho que o som muito alto. Por exemplo, Velozes e Furiosos, esses filmes assim, ou então filmes de terror, né? A barulheira, mas é porque isso aí é uma coisa pessoal. Para quem gosta de uma certa imersão no filme, o cinema segue, a sala de cinema segue com uma experiência de imersão, né? Tem tanta gente participando do seu comentário hoje, Marcos. Isabel, no bairro de Cutuquara tinha o cinema Trianon. Ele falou aqui, Isabel, se não me engano é isso mesmo. Orlando, o Aterac, aqui de Vila Velha, tinha muita pulga. Que isso? Tinha pulga no cinema. Tá dizendo Orlando, tinha pulga. Paulo, sobre o cinema na Serra, o do Shopping Laranjeiras virou academia hoje em dia. Exatamente, virou academia. E a chegada do Shopping Mestre Álvaro e Montserrat. Virou academia no Dado. Virou academia. Eu peguei essa época, acho que foi ali um pouco no... Depois, anos 2000, acho. Exatamente, anos Shopping 2000 ali, 2001, 2003, vi muito filme lá, tá? Virou academia. Fernando, boa tarde. O São Luís aos domingos, a sessão matinê era Tom e Jerry. Meu pai contava que no Santa Cecília só entrava de paletó. Olha aí, muitos anos antes de virar um cinema de filmes pornográficos. Você vê que era um evento. Ia de paletó no cinema. Penha, ele não falou do Jandaia, no centro de Vitória. Jandaia, muito famoso também, Jandaia. Tá te ajudando aqui ela. Evandro tá falando da escada rolante. Carla assistiu os 10 Mandamentos no Cine Juparanã, no centro de Vitória. Os 10 Mandamentos ela assistiu. Tá vendo? Ai. E aí tem pessoa falando da primeira escada rolante. Mas, Marcos, que legal a história do cinema. Então. E hoje é só em shopping mesmo. Só em shopping. E outra coisa também que era muito comum, Mário, antes do filme, hoje o que a gente chama de trailers, né, ou pequenas passagens, naquela época, por exemplo, se passava notícias. A gente não tinha telejornais. Então, por exemplo, imagens da Segunda Guerra Mundial passava. Ou então, nós vamos ver os melhores momentos de Flamengo e Vasco que aconteceu o mês passado. Aí tinha o Canal 100 também, não sei se aqui passava. Por exemplo, existe um grande marco no esporte capixaba, que foi o Remo do Saldanha, foi campeão brasileiro na década de 30 ou 40, se eu não me engano. E aí existiu uma exibição em cinema só da regata do Saldanha sendo campeão. Então era realmente uma concepção de cinema um pouco diferente, não só para ver o filme, mas você ter contato com o vídeo mesmo, né? Contato visual com coisas que não eram comum para a época. Porque acaba que também a gente associa muito essa questão do cinema, né, Marcos? A questão
comercial. Mas se a gente for pensar bem, tem uma questão de socialização, como a gente estava vendo também, né? Do fato das pessoas quererem ir ao cinema, de ter aquela experiência, de viverem aquilo que... Eu lembro da minha época, como a gente estava falando aqui, a experiência que era de ir ao cinema, tipo assim, a família toda ir junto, entendeu? Ir com os amigos, ter aquela experiência da fila que eu falei, se aguardar ali a galera, realmente é uma experiência social também, né, o cinema, né? Isso é legal. E comentava sobre o filme depois. E voltar pra ver de novo, é muito bom. Voltava pra ver, a terceira vez. Às vezes acabava a sessão, ficava no cinema pra ver a segunda. Não sei se acho que podia, lembra? Comprava o ingresso e ficava direto. Eles vissem algum relato de alguns que não podiam, aí a pessoa ficava escondida embaixo da poltrona. Então é toda essa coisa que... Que legal. Ó, o Saulo, boa tarde, amigos. Eu acho, diz o Saulo, que a primeira escada rolante na cidade foi no prédio do Galerão, que inaugurou como uma loja de departamentos no Parque Moscoso. Depois, ali funcionou por muito tempo o Bradesco. Depois, a segunda escada rolante surgiu do edifício Antares, na Rua 7. Eu sempre soube que a do edifício Antares foi a primeira. De registro histórico, a gente tem essa como primeira também. Saulo está lançando essa aqui. O Maurício, olha, Capixabas Atores, não esqueça do Jéssica Valadão, Carlos Imperial, você falou, Leila Diniz e Estênio Garcia. Estênio Garcia, Capixaba. Se não me engano, ele é de Muqui ou Mimoso. Muqui. Olha aí, são atores também do Espírito Santo. Marcos, querido, valeu, hein? Adorei. Gostaram? Orlando, gostou, Orlando? Você que sugeriu esse tema? Se você está nos ouvindo e quer sugerir um tema de história aqui pro Marcos, toda segunda-feira ele está aqui conosco, viu? Por favor. Basta mandar sua sugestão. Tem muita sugestão já, né? Tem. Os ouvintes vão embarcando. A gente tem uma agendinha ali de temas com o Marcos ali. E a cada segunda-feira a gente vai trazendo um novo tema. Ó, já aprendemos sobre Chico Prego, já aprendemos sobre Caboclo Bernardo, já aprendemos sobre Peruás e Caramurus. Tanta coisa que a gente aprendeu aqui. Sempre legal a participação do Marcos. Carlos, Mário, eu lembro do Cine Garoto, no bairro Glória, em Vila Velha. Tinha um Cine Garoto em Vila Velha. E o Ângelo? Eu acho que foi o primeiro que eu fui também. O Ângelo viu O Exorcista no Jupará. Aí não. Nossa. Deus me livre. Você leu o livro Exorcista? Não, Eu não. Sabe que a gente entrevistou o Padre Quevedo aqui, né? A gente, inclusive, já até exibiu depois, recentemente, um trechinho dessa entrevista. Quer saber o que ele falou, Marcos? Eu não sabia nem que ele tinha vindo aqui. É vivo ainda ele? Não, faleceu. Faleceu já, né? Ele foi na minha primeira passagem pela Rádio CBN. Mas eu posso dizer que o Padre Quevedo, ele, pra mim, foi quase um herói, porque ele ia desmistificar as coisas. Mas tinha coisa que ele falava, realmente isso aqui... Graças a Deus eu não vi, então. Porque quando eu via, ele passava Fantástico, inclusive. Ele fala que muita aí, coisa ele era aparecia, telepatia. Eu falava, pô, esse cara, obrigado. Mas tinha coisa que ele falava que não era golpe, não, era telepatia. Ainda bem que eu não vi, então. Chegava do Neida na casa, uma cama pegava fogo. Deus me livre. Tanto que a frase mais enigmática dele era o Ixo non existe. Sempre que perguntavam essas coisas, ele falava que não existia. Não existe, isso aí. Um herói da minha infância, ele. Padre Quevedo. Faleceu já. 33 é cobra, no jogo do bicho, segundo Zé Carlos Schaefer. E 31 é camelo. Isso aí. Qual tem duas corcovas? O camelo ou o dromedário, Adalberto? Ixi. Mole, gente. Dromedário. Opção A. O dromedário só tem uma. Por quê? Porque o camelo tem duas. O camelo tem duas corcovas. Mas por que o camelo tem duas? Aquilo não é água, sabia? Aquela gordura que ele armazena ali. É gordura armazenada? Não é água não, diz que no bebê né? Minha palestrinha agora vai explicar sobre camelo e dromedário. Agora vai, porque eu não sabia. O dromedário só tem uma corcova, o camelo tem duas corcovas. E aquela corcova não é água, é gordura. Eu acho. Mas alguém suspeitou que aquilo ali fosse água? Criaram uma teoria para isso? Né? Eu ia fazer duas perguntas. Se alguém achava que aquilo era água, e por que aquela gordura foi parada? Quando a gente era criança, achava que a corcova do camelo era água? E eu particularmente nunca achei, não. Não, quando eu era criança eu achava. Que era água? Eu achava. Que falou que o camelo não bebia água? Que ele durava muito no deserto, né? Lembra do filme Conan o Bárbaro? Deu um soco no camelo e matou o camelo? Não. Deu uma pena do camelo. O filme Conan o Bárbaro, vocês não viram não? Com Arnold Schwarzenegger? Hoje em dia não pode mais, né, Marcos? Claro que não. Uma cena como essa, né? O camelo cuspiu nele. O camelo cuspiu. Vocês nunca viram Conan o Bárbaro, gente? Só eu que vivia essa... Não, mas qual que... Conan o Bárbaro. Com Arnold Schwarzenegger. E o documentário dele na Netflix, vocês viram? Não. Ninguém assiste o que eu assisto. Marcos, querido, obrigado mesmo de coração. Eu agradeço. Até semana que vem todos. Mandem sugestões aí.